Opa, engenheiro Nivaldo passando aqui para comentar com vocês sobre alguns pontos importantes e que a gente precisa prestar bastante atenção na hora de fazer um orçamento, na hora de enviar aquela proposta comercial para o teu cliente. E por que esses pontos são importantes? Para evitar que você tenha que fazer mais serviço do que estava na proposta comercial, então que você acabe trabalhando de graça, ou que o seu cliente fique frustrado, porque ele imaginava que você iria prestar algum serviço que não estava na proposta, mas ele imaginava que você iria prestar. Então a ideia é passar alguns itens que deixem alinhadas a proposta comercial com o cliente, beleza? Então, por exemplo, uma coisa que todo mundo sabe, não existe valor padrão por metro quadrado. Uma casa de 300 metros quadrados, térrea, ou uma casa de 2 pavimentos, ou uma casa cheia de transição, tem a mesma área, mas são trabalhos diferentes. Então, por exemplo, eu trabalho só com projeto estrutural. Para mim são valores totalmente diferentes. Uma casa térrea de 300 metros quadrados ou uma casa de 2 pavimentos. Ou uma casa de alto padrão de 300 metros quadrados. Então, primeiro para alinhar com vocês, não existe valor padrão por metro quadrado, beleza? E outra coisa importante que a gente também tem que prestar atenção antes é na sondagem. Porque tu vai analisar a sondagem para saber se vai ser fundação superficial, vai ser sapata, ou vai ser fundação profunda, vai ser estaca. Então, esses dois pontos, eles são fundamentais e antes de começar a nossa conversa, eu já quero deixar alinhado com vocês. Não existe valor por metro quadrado padrão e prestar atenção na sondagem. Então, a gente tem que verificar a complexidade da edificação e a complexidade da solução para a fundação. Mas, além disso, existem outros inúmeros itens, que é o que eu trouxe alguns aqui para mostrar para vocês, que muita gente não presta atenção. Por exemplo, a obra vai ter coordenação e compatibilização de projetos em BIM, porque isso é algo que demanda muito tempo dos projetistas. As reuniões, a compatibilização, indo atrás de cada item onde a gente tem que adicionar furo em viga, adicionar furo em laje. Então, isso é um serviço que demanda muito tempo, que o projeto estrutural ele sai muito refinado, logo tem que ser bem cobrado. Então é um item que a gente não pode deixar para trás. Tem que saber se vai ter coordenação e compatibilização de projetos em BIM ou não. Outro item muito importante é, vai ter algum elemento especial? Por exemplo, vai ter contenção de solo? Vai ter pavimento subsolo? Vai ter escada autoportante? Escada com degraus flutuantes? São elementos especiais e que às vezes até o próprio software não calcula, que tu tem que fazer a verificação manual. Então não adianta a gente fazer um orçamento achando que é tudo padrão, tudo normal, chega ali na frente tem um monte de coisa especial para a gente detalhar, que a gente vai fazer manualmente e vai demandar muito tempo. E no final vai estar trabalhando de graça porque não cobrou no orçamento. Então vai ter algum elemento especial no teu projeto? Um outro ponto muito importante é, você vai fazer só a superestrutura ou vai fazer a fundação também? Então, isso é muito importante e às vezes o cliente não entende e não sabe que são coisas diferentes. Então, por exemplo, aqui eu faço basicamente projeto estrutural, eu não faço projeto de fundação. Então, eu emito a planta de cargas e daí uma empresa calcula a fundação, calcula o estaqueamento e me retorna com o número de estacas, bitola de estacas e daí eu calculo os blocos de fundação. Então, o cálculo da fundação profunda não está na minha responsabilidade. Mas, se eu tiver que fazer, eu tenho que cobrar por isso, porque obviamente é mais responsabilidade e é mais demanda de projeto, vai me levar mais tempo. Então, esse é um item muito importante também e tem que ficar claro para o teu cliente, se está incluso o projeto da fundação profunda ou não, né? Então, isso é muito importante. Tem um outro item também que muitas vezes acontece várias vezes durante a execução da obra e acaba que a gente tem uma demanda de tempo perdida só para dar assessoria à obra, que é o quê? E tirar dúvida. Ah, tu tem que tirar dúvida, beleza? Claro, vou tirar uma dúvida uma vez, 2 vezes, não tem problema. Mas tem alguns clientes que querem que a gente esteja lá quase todo dia tirando dúvida na obra, isso não tem como. Ir na obra demanda muito tempo. Desde trânsito até o tempo que tu fica na obra. E tempo é dinheiro. Então, as dúvidas que podem ser tiradas por telefone, por e-mail, por chamada de vídeo, a gente tira
rapidamente. Se tem que ir na obra, a gente pede para juntar todas as dúvidas para ir lá e tirar em um dia só, mas não dá para ficar indo picado na obra toda hora para tirar dúvida. Isso demanda tempo e tem que ser cobrado. Então pode até ser incluído no teu orçamento número de visitas na obra. Um outro item também muito importante que às vezes o cliente não entende e ele acha que tu vai prestar esse serviço de verdade é o acompanhamento da execução. Então tu vai lá e fecha o projeto estrutural, entrega o projeto estrutural, chega lá no dia que a mão de obra armou toda a armadura de toda a estrutura, tá lá pronto 2 dias antes da concretagem, 1 dia antes da concretagem, o cliente te liga e fala, tu vai vir aqui conferir? Daí tu fala, não vou. Mas como assim tu não vai? Tu fez o projeto, tu tem que conferir. Então tem que ficar claro que uma coisa é o serviço de projeto e outra coisa é o serviço de acompanhamento. Então são coisas que não estão incluídas, não é um serviço só, são 2 serviços separados. Então a gente tem que deixar isso bem claro para o cliente, para que não fique frustrada a expectativa dele de achar que você iria lá acompanhar a obra e não vai. Então não foi ninguém conferir ali o serviço da empreiteira, porque ele achou que você ia e você não foi, né? Porque não estava no seu serviço e ele não sabia. Então isso tem que ficar claro para o cliente, até para ele poder contratar uma outra pessoa para fazer esse serviço. Um ponto muito importante e que isso impacta diretamente no seu bolso é como que é feita a entrega. A entrega é feita de forma online, projetos em PDF online, ou ela é feita de forma impressa. Então, se ela for de forma impressa, você tem que contar com esse valor. Então, isso também tem que ficar claro. Eu entrego meus projetos PDF, eu entrego online, até porque eu entrego projetos no país inteiro. Então, não tem como eu fazer ali a plotagem e mandar lá para o Nordeste o projeto, né? Mas então tem que ficar claro para o cliente vai receber isso plotado, um caderno de plotagem, seja o que for, ou vai receber digitalmente e ele vai ter que plotar. Isso vai impactar diretamente no teu serviço, no teu custo, né? No custo de ter uma impressora ou mandar plotar em algum lugar. E o último item que eu quero chamar a atenção de vocês é o número de revisões no projeto durante a execução da obra. Porque o que acontece? Acontece que às vezes, seja na execução da obra, ou seja, depois que vocês já detalharam o projeto inteiro, a obra não começou ainda, mas o cliente viu que quer fazer mudança, viu que não gostou de alguma coisa, existe um número de revisões que vocês podem acordar, que essas revisões estão incluídas no seu orçamento. Então você detalhou o projeto, se revisar uma vez, não, está incluído, eu faço. 2 vezes, agora mais do que isso não, mais do que isso eu tenho que cobrar. Então existe um número de revisões de projeto que vocês podem acordar entre cliente e projetista para que essas revisões já estejam incluídas no seu orçamento. Mas se acontecer lá na frente de precisar de muita revisão que leva tempo para fazer, alterar várias pranchas, isso demanda tempo e demanda dinheiro, demanda a tua produtividade, que poderia ser em um outro projeto, porque aquele já tinha sido entregue. Então, o último item que eu queria chamar a atenção de vocês é para o número de revisões de projeto. Deixar acordado se as revisões estão incluídas ou não e qual o número de revisões fazem parte dessa proposta comercial. Beleza? Então esses são somente alguns itens de inúmeros que existem, que a gente tem que prestar bastante atenção na hora de fazer o orçamento, para que você acabe não trabalhando de graça, fazendo serviço que não contou na hora da proposta comercial e que o seu cliente não fique frustrado achando que você iria prestar algum serviço, mas você não vai. Então aqui são alguns itens que eu queria mostrar para vocês dentro de inúmeros que existem. Um abraço!